Sejam bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje. Abrimos o nosso programa tratando da justiça divina através da reencarnação. Depois, no quadro Espiritismo Responde, quando desencarnamos, encontramos logo todas as pessoas com as quais nós convivemos, nós conhecemos. No quadro A Presença Literária, nós vamos tratar da obra Memória e o Tempo, de Hermínio de Miranda, uma obra muito interessante que trata do ponto de vista científico, falando sobre reencarnação e regressões de memória. Nós temos ainda a nossa frase da semana. Agradecemos desde já a sua companhia e fique conosco com o Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós estamos iniciando o tema livre de hoje. Estou aqui com a nossa amiga Rose Heidmann. Olá. Gilberto Luiz Tomasi. Tudo bem? Para falarmos sobre um aspecto muito importante da reencarnação, nosso estudo seriado que nós estamos fazendo aí, sobre a justiça, a aplicação da justiça divina, não da justiça humana que é falha, etc, etc. Muito bem. Na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, existe um capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. E no item 9 ele diz o seguinte: toda falta cometida é uma dívida contraída a ser paga nesta vida ou nas próximas, porque todas elas são solidárias. Alguém já disse que na verdade nós não temos muitas vidas, temos uma vida só. Aqui reencarnado, desencarnado, voltamos, mas é uma vida única, né? E no item 10, que todos os sofrimentos são consequências das nossas próprias imperfeições. Até nós falamos isso aí rapidamente no programa anterior. Expiações de faltas cometidas nesta ou em existências anteriores. E que pela natureza dos sofrimentos, nós podemos deduzir, e dificuldades, nós podemos avaliar aonde que a gente errou e qual a causa desse erro, qual o tipo de vício, de imperfeição moral que nós tivemos. Gilberto, seus comentários iniciais sobre esse aspecto aí. Olá, Wilson, Rose, prezados amigos. Nos atendo, então, inicialmente lá no item 9 do Céu e Inferno, Código da Vida, como você falou, Wilson, que toda falta que se comete é uma dívida contraída que vai ter que ser resgatada, quer nesta existência ou em outras. Me parece, então, que nós, espíritas, em determinado momento, sabedores que somos, que pela bondade divina nós teremos tantas quantas necessárias forem as oportunidades para reparar o erro, estamos sempre deixando para o dia seguinte. Aquela história do regime. Segunda-feira eu começo. Então falta uma conscientização a nós de que o momento é agora. É uma reencarnação. E o nosso período aqui na vida, aqui na Terra, nosso período de vida é curto. Então nós temos que começar hoje, não querer deixar para amanhã, mesmo sabendo que nós teremos outras oportunidades. Eu entendo então que às vezes nós reparamos mais no mundo espiritual do que aqui, muito embora aqui seja o maior conteúdo de acertos que nós temos que fazer é aqui. Falta um pouco de conscientização de nós espíritos para começarmos agora a consertar alguns erros, ou tantos erros que nós temos. Rose, eles explicam lá, né, na sequência dessas instruções aí, que a expiação ela pode vir por sofrimentos físicos ou morais nesta vida ou numa vida nas próximas reencarnações, né? E que esses erros não basta o arrependimento, tem que haver a reparação, né? Então, muito menos a confissão, aquela praxe que alguns segmentos religiosos fazem, achar que confessar com o líder religioso, com o sacerdote e pagar uma penitência de algumas preces lá, já está resolvido o problema. Então há necessidade da reparação junto àqueles que nós lesamos, né? Por exemplo, a família, que é o cadinho depurador de todas as nossas imperfeições. Então, se nós não reparamos nessa reencarnação, coisa do passado, nós fracassamos, portanto, nós vamos ter que voltar a nos reunir, né? Seria, por isso que às vezes aparece aquele familiar que é a nossa pedra no sapato, ou a pedra no caminho, né? É muito interessante essa questão também. O que é Código Penal da Vida Futura, né? Onde é que entra a lei penal? A lei penal entra onde não houve um dever cumprido. Mesmo no nosso mundo, a lei só entra onde não houve um autocontrole da moral. Você infringe a lei se você sai muito além
né, daquilo que lhe era permitido. É natural que nós tenhamos que aprender aquilo que não sabemos. E acreditamos firmemente que é da justiça divina, da lei divina, que nós devamos resgatar aquele mal que nós fizemos ao nosso próximo. É justo alguém que abusa de uma criança arrepender-se e estar impune, ele não aprendeu a lição. Ele pode escolher, vai trabalhar quando se conscientiza do erro, o remorso atinge, trabalhar em benefício daqueles a quem ele prejudicou, ou ele pode ser coagido pela lei a pagar a sua pena. Isso é renascer em circunstâncias difíceis em que ele reconheça em si mesmo ou naqueles que o rodeiam os efeitos do mal causado, para que registre na sua memória espiritual que aquilo é inadmissível, não pode ser feito. Só assim o homem aprende. Me permita, Wilson Rosa, aproveitando que o Wilson falou do arrependimento, dizem os espíritos que, na verdade, às vezes o arrependimento acontece só no mundo espiritual. O que acontece é que, às vezes, é a consciência pesando, porque há necessidade da reparação. Então, nós não conseguimos reparar aqui. E esse arrependimento vem no mundo espiritual quando estamos despidos dessa fantasia que nós carregamos. Quando nós estamos frente a frente a nós mesmos, né? Nosso tribunal da consciência. Nosso tribunal da consciência, né? Ainda nesse item 17 da obra Céu e Inferno, né? Ele está escrito lá o seguinte, que essa reparação tem que ser um processo ativo, né? Mas que em alguns casos a expiação ela não implica necessariamente em sofrimento. Por exemplo, o indivíduo que foi orgulhoso, ele não precisa ser humilhado, basta ser humilde. Estão percebendo a troca a inversão de valores aí, como é que... Então é pela prática do oposto. O bondoso se tornar bondoso se ele foi duro, caridoso se ele foi egoísta, benevolente se foi maldoso, trabalhador se foi preguiçoso, um bom exemplo se foi um mau exemplo. O instrumento da vida está de acordo com a necessidade do espírito, não é? Aquele que não é orgulhoso não se sente sequer atingido por uma frase mais ríspida de alguém, passa. Aquele que é orgulhoso, de tudo se ressente. Então as circunstâncias da vida ensinam e a pessoa aprende, progride naquilo em que ela falhou. Ela tem que adquirir as experiências morais, o conhecimento e o sentimento de respeito ao próximo que ela ainda não tem. Tem que burilar o seu caráter, né? Como um grande artista, nós temos que fazer esse trabalho de modelagem da nossa alma, deixá-la mais bela, uma coisa agradável, porque nós, entre os encarnados, nós nos vemos com os nossos sentidos físicos, né? Pelo corpo, pelos olhos, no caso. Mas os espíritos enxergam a nossa alma, leem os nossos pensamentos. Imaginem a pessoa que é maledicente, que ofende, que agride, que maltrata, pedófilo, sei lá, entregue aos mais variados vícios e são vistos pelos demais espíritos. Nós nos envergonharíamos de nos mostrar, e nós não temos como fugir dessa realidade, como nós somos. Os outros nos enxergam assim, os espíritos desencarnados, Deus nos enxerga assim. Então é preciso que a gente trabalhe pelo embelezamento da nossa alma. É por isso que no mundo espiritual nós vamos ver isso tudo que nós estamos frente a frente. Frente a frente. Não tem como fugir. Essa não é a verdadeira ressocialização do detento? Somos nós na Terra, né, aprendendo pela vida a agirmos corretamente no meio que nos acorda. Gilberto, ninguém sofre por faltas alheias, portanto não existe... Eu pergunto o pecado original aí. Pois é, mas esse é o grande problema, né, Wilson? Eu erro, eu peco, eu faço por causa do outro. Me parece que eu sempre estou transferindo a responsabilidade minha das coisas que eu cometi, dos erros que eu cometi, das coisas que eu tenho que fazer, porque o outro me atrapalhou, o outro me incomodou. É falta de conscientização. O outro com o problema do outro. E parece até um pouco meio ríspido, antagônico, quando a gente prega o bem ao semelhante, quando nós dizemos, olha, o meu problema é meu, o teu é o teu. Há necessidade, sim, de eu ver o meu semelhante, mas eu tenho que resolver os meus problemas sem culpar a quem quer que seja. Pode até ser que eu tenha que me espelhar em alguém para ver alguma coisa que está errada em mim, mas a responsabilidade é minha. Rose, a reencarnação é a oportunidade, né, de expiar e reparar. Nós estamos vendo aí, segundo o nosso livre-arbítrio. Né? Se nós não aproveitamos nesta reencarnação, porque estamos insistindo muito na importância da reencarnação, Deus nos concede outras oportunidades, tantas quantas forem necessárias. E, de qualquer maneira, nós temos que arcar com as consequências, ou nesta reencarnação, numa próxima.
É por aí. Pois é. Nós estamos constrangidos a colher o que nós semeamos. Por quê? Porque isso é que dá a responsabilidade pessoal. Deus nos criou como crianças, primitivos. Mas à medida que nós adquirimos consciência da vida, os nossos atos voluntários afrontam o direito alheio, nós temos a necessidade de aprender a respeitar esse direito para podermos evoluir o suficiente para vivermos uma sociedade espiritualmente equilibrada, na terra ou fora da terra. Para isso, nós temos que muitas vezes, se voluntariamente não optamos por fazer o bem, aprender que o mal nos traz consequências desagradáveis. Se o mal ficasse impune, como os espíritos aprenderiam? Então, nós aprendemos nas nossas diversas vidas que as consequências dos atos maus são sofrimento ou trabalho intensivo em favor do próximo em condições sacrificiais. À medida que acumulamos esse conhecimento, nós saímos desse ciclo de expiação pura e simplesmente e a nossa vida no plano espiritual, aqui mesmo, ela se equilibra. Nós nos sentimos bem conosco mesmo. Isso é o paraíso. É verdade. Outra informação muito importante que eles nos passam é o seguinte, é na vida corporal que a gente coloca em prática as nossas deliberações. Chega um estágio do progresso do espírito, da alma, que a gente não vai precisar mais reencarnar, nem na Terra, nem em outros planetas, mas por enquanto nós precisamos, porque essas deliberações elas só podem ser colocadas em prática aqui. E no item 33, Gilberto, fica aquela, digamos assim, um resumo dessa situação, desse estudo, né? Que apesar da diversidade de gêneros e grau de sofrimentos, nós temos que todo sofrimento é inerente à imperfeição espiritual. Então nós temos aí a ignorância, as paixões materiais, o primitivismo dos instintos, né? E que toda imperfeição traz consequência natural e inevitável, sem necessidade de uma condenação especial para cada ato, para cada pena. É um conjunto de fatores que formam o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, né? Então você não é punido individualmente, é na média das suas ações, é por aí? Não tenho nem dúvida. E esse é um dos grandes problemas, que às vezes nós nos atemos à nossa caminhada num único fim específico. E é como você falou, é um conjunto. Nós temos que ver um todo à nossa volta. Então não tem como ser condenado por um ato só, porque às vezes um ato que é condenável, nós temos dois que são atenuantes, então pode cobrir aquele em partes onde nós erramos, né? E me parece que isso ainda é difícil, Wilson, porque nós temos essa visão errônea de que nós praticamos alguns atos condenáveis porque estamos no mundo de prova e expiação. E eu até lembro aqui uma palestra sua, quando você falou que nós já estamos em condições até 90%, sei lá, reencarnarmos já no mundo de reparação, né? No mundo de regeneração. Então tem que deixar essas desculpas de lado e praticar como um todo aquilo que nós viemos propostos a fazer. Zé, para encerrar, nós estamos chegando no final do nosso tema livre, então a gente vê o seguinte, a crença na reencarnação ela se baseia na revelação dos espíritos, né? E se impõe também pela lógica. A nossa filosofia da doutrina espírita nos traz esse esclarecimento, é a lógica, é a razão, as coisas não podem ser diferentes, a justiça divina ela se impõe justamente pela reencarnação. Seria uma condenação sumária de Deus por um erro, uma falha, por pior que fosse, condenar a criatura numa situação dessa seria uma coisa injusta da parte de Deus, digamos assim, de não conceder ao filho uma outra oportunidade. E a gente lembra numa passagem do Livro dos Espíritos, se não me engano, que ele cita dois patrões, né? E que os dois erram, e daí um pega e simplesmente demite o empregado, joga na miséria. E o outro dá essa nova chance. Olha, você errou, você conserta o que você fez de errado e vamos seguir em frente, que eu não quero que tua família passe necessidade. Claro, com certeza. Além do mais, assim como a aula de recuperação de matemática para o aluno que vai mal na matéria é sacrificial para ele, porque é fora do horário escolar, ele queria estar em lazer, mas é para a melhora dele, para o progresso, porque ele está fraco numa matéria, as lutas que nós enfrentamos não são castigo de Deus, são oportunidades de refazermos lições, para que nos equilibremos e vivemos em plenitude e felicidade. Muito bem, meus irmãos.
nós chegamos ao final do nosso tema livre de hoje. Nosso próximo programa, a gente continua com mais algum aspecto sobre a reencarnação, que é um capítulo extraordinário, maravilhoso, que nós temos que nos conscientizar a respeito. Segue nosso programa aí com o Espiritismo Responde. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. No Espiritismo Responde de hoje, nós recebemos a seguinte questão. Depois que morremos, encontramos todas as pessoas que viveram conosco? Essa é uma questão também muito relevante. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina, que nós somos criados simples, destinados ao progresso. É uma longa jornada de aprendizado através das múltiplas encarnações. Deus permite que ao longo desse processo nós vamos tecendo laços de afeto, de afinidade, que formam depois as grandes famílias espirituais. Só que para o progresso de nós mesmos, daqueles que necessitam desse grupo, às vezes alguns reencarnam e outros ficam no plano espiritual. Então, mesmo aqueles que conhecemos na Terra, não resumem toda a nossa família espiritual. Nós temos espíritos familiares de quem não nos lembramos no momento e que zelam por nós. Eles permanecem no plano espiritual e nos auxiliam. Muitas vezes eles aguardam a chegada de alguns de nós para poderem reencarnar por sua vez e progredir. Quando nós desencarnamos, normalmente, nós reencontramos aqueles laços de afeto que ainda não voltaram e que lá permaneceram zelando por nós e que constituem essa família espiritual. Existem casos comoventes que nós presenciamos nas reuniões mediúnicas, em que pessoas anônimas, desconhecidas na Terra, que se sentiam solitárias, abandonadas, quando desencarnam, reencontram todo um grupo familiar, afetivo, luminoso, aguardando a chegada daquele que venceu suas batalhas. Então, nós podemos reencontrar todos aqueles a quem amamos. Porém, nem sempre todos estarão no plano espiritual quando nós voltarmos. E nem todos daqueles de quem nos lembramos são os únicos espíritos que nos amam e aos quais nós estamos unidos pelos laços do afeto. Ao longo das experiências, às vezes reencarnamos como pai, como filho, como irmão, vamos intercalando essas posições para que depois, quando estivermos já equilibrados moralmente, com esses laços de afeto menos presos à posse, mais ao amor altruísta, nós possamos viver bem juntos. Esse longo progresso se dá para que nós aprendamos no contato uns com os outros a nos auxiliarmos mutuamente. É difícil para nós ainda amarmos indistintamente a todas as criaturas, mas vamos aprendendo devagarinho a amar aquele que é mais parecido conosco. E nesse afeto que se estende, ele se prolonga depois, além da vida carnal, pelos milênios afora.
Nossa grande família espiritual é o nosso sustentáculo, é a nossa força, o nosso auxílio. E nós também, à medida que nos equilibramos, começamos a ser para aqueles que nos rodeiam do ponto de vista material e espiritual, a força e o sustentáculo também. É da lei de Deus que à medida que nos amamos uns aos outros, nos amemos uns aos outros, nos ajudemos mutuamente. E isso é que forma uma família. Deus permite, às vezes, que algum espírito em situação mais difícil, ou que ficou para trás, ou que esteja atrasado, reencarne junto, para que ele possa progredir aos cuidados, sob o exemplo daquela família que o rodeia. E depois, fortalecido também, envolvido naquele laço de interesse e afetividade, ele possa progredir junto. Deus não permite que sejam separados aqueles que se amam. Não seria possível imaginar uma divindade que separasse alguém porque errou, outro porque acertou por toda a eternidade. Nós progredimos em conjunto, uns nos auxiliando aos outros. Podemos reencontrar e vamos reencontrar aqueles a quem amamos. Até hoje, no desprendimento do sono, nós podemos ter reuniões afetivas com aqueles que ainda estão no plano espiritual e zelam por ele, por nós. Deus é amor. Há de respeitar essa união familiar até que um dia, progredindo, nós tenhamos condições de sair do exclusivismo do afeto de família para sentirmos aquele amor universal e integrarmos toda a grande família espiritual dos filhos de Deus. Então, amando, respeitando, cuidando uns dos outros, podemos ter certeza. Nós reencontramos nossa família espiritual, sim. Prezados amigos, nosso quadro Presença Literária de hoje, nós vamos falar sobre a obra A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda, um grande pesquisador espírita. Esse livro foi ditado em 1993 pela editora La Chatre, tem 270 páginas, de riquíssimo conteúdo de estudos para espíritas e não espíritas. Qualquer pessoa pode ler lá porque ele trata do ponto de vista científico, com rigor, de metodologia, de pesquisa, etc., que não esbarra em crenças, em diferenças do ponto de vista religioso. É um trabalho na área científica, né, com o viés espírita ou com a contribuição do espiritismo também. O Hermínio de Miranda é um notável pesquisador nas áreas da mediunidade, da reencarnação, das obsessões, etc. Então não há como sintetizar uma obra dessas aqui em pouquinhos minutos, né, pela extensão dos assuntos tratados. Embora o tema principal seja realmente as regressões de memória, o que se implica em falar muito, mas muito mesmo, em reencarnação. Que tal, por exemplo, o caso de Sibylle Isabelle d'Orsay e suas 16 personalidades, todas documentadas, pesquisadas, né, com muito critério, com muita lógica, com rigor científico propriamente dito. Ou a afirmação, por exemplo, de que 1 a cada 5 pessoas pode ter regressão de memória, porque nem todas regridem. Aliás, a maioria, então 80%, né, não conseguem regredir. O livro possui uma ampla bibliografia, só para vocês terem uma ideia, só no índice analítico e onomástico ocupa quase 8 páginas. E a bibliografia propriamente dita usa a referência de cerca de 100 outros estudiosos. O Hermínio revela que ele próprio fez regressões até a época da construção das pirâmides do Egito, há cerca de 2.800 anos antes de Cristo. Ok? No capítulo 3, por exemplo, da obra, ele toca no tema das hipnoses e seus enigmas. Porque quando a gente fala em transe mediúnico, por exemplo, é um tipo de transe. A hipnose é um transe, existe o transe farmacógeno, né? E que tem uma gênese cerebral no sistema nervoso mais ou menos semelhante. Depois são aplicadas cada uma na sua específica área. No capítulo 5,
ele revisa o conhecimento acumulado sobre o funcionamento da psique humana. Então, por exemplo, lá ele fala sobre histeria e catarse, o papel dos sonhos, da libido, os instintos, as sombras do inconsciente, as neuroses, a estratificação do ser humano com o ego, o superego e o id, né? E os traumas também. É um capítulo especial só para isso aí. O caso mais extraordinário narrado no livro é do jornalista Luciano dos Anjos, que ainda está encarnado. O Emílio de Miranda desencarnou no ano passado. Esse Luciano dos Anjos, cuja personalidade foi identificada como sendo de Camille Desmoulins, ou Desmoulins, desculpe meu francês, que foi um personagem ativo na Revolução Francesa. Existe um outro livro do mesmo Emílio de Miranda, em parceria com o próprio Luciano. Se não me engano, o título é Eu Conheci Camille Desmoulins Reencarnado. Então, essa pessoa reside no Rio de Janeiro e pode ser contactado ainda, ele vai confirmar os dados, todo o trabalho que foi feito em muitas horas de regressão e que foi constatado, depois foi pesquisado em Paris, os dados dessas informações em arquivos, em museus, na história, porque a Revolução Francesa ele foi realmente muito participativo, esse personagem, e bateu as informações do Luciano dos Anjos de hoje com essa personalidade vivida lá no final do século XVIII. Em relação às obsessões, a doutora Edith Fiore diz que as obsessões, e o Emílio de Miranda fala também no livro, né, a título de ilustração, que as obsessões de entidades espirituais que causam mal aos encarnados, podem causar enxaqueca, outros tipos de cefaleia, insônia, obesidade, hipertensão, asma, artrite, alergias e uma série de outras consequências. E a mesma doutora Edith Fiore, que também acho que ainda está reencarnada, uma psicóloga americana, ela fala em relação à homossexualidade, que é um assunto do nosso dia a dia, muito polêmico, muito controverso. Ela acredita que pode ser decorrente de desajustes emocionais suscitados por inversão de sexo de uma vida para outra. Ou seja, era homem, às vezes numa série de reencarnação, depois vem como mulher ou vice-versa. Essa tese é defendida por muitos outros estudiosos, muitos outros palestrantes, escritores, jornalistas espíritas. Mas poderia também ser a influência obsessiva de espíritos de polaridade inversa, né? Sexual inversa, afetando, fomentando, fustigando, induzindo o indivíduo a ter esse tipo de conflito íntimo, que é grave, que é sério, que cria uma série de problemas sociais, de convivência da família, dentro da família, na sociedade, e que se ia por influência de espíritos negativos, espíritos perturbadores, que se aproveitam desta porta aberta no cérebro do indivíduo. Leiam A Memória e o Tempo, do Emílio de Miranda, que é um livro excelente, muito bom mesmo, eu recomendo. Um abraço a todos, nosso Diálogo Espírita fica por aqui, boa semana a todos. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br.